Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, uma vez que nós tivemos problemas técnicos em relação à questão da gravação do vídeo das aulas, anteriores, o fechamento do curso. Então eu resolvi passar por cada uma das etapas que a gente já havia ministrado aí, nas aulas anteriores, relacionadas principalmente com a parte de vigas, dimensionamento de vigas, toda aquela discussão que nós fizemos relacionada à parte de vigas e à parte de lajes, referentes aí à aula anterior, ok? Então nós vamos iniciar aí, e obviamente qualquer dúvida vocês podem estar me encaminhando para que a gente possa estar sanando essas dúvidas da melhor forma possível, ok? Então, bom estudo. Pessoal, então nós podemos verificar, depois de efetuado o cálculo, atualizado aí as informações de cálculo, a gente pode observar os resultados das vigas na guia resultados, na parte inferior aí da tela, vocês podem acompanhar. Na guia resultados a gente tem a possibilidade de consultar todos os resultados relacionados às vigas, bem como as outras partes da estrutura, como a gente já viu. Então, uma opção interessante da gente explorar, seria a parte relacionada com os esforços que o aplicativo determinou, que o software calcula. E a gente pode, para acessar essas informações de esforços, cortante, momento fletor e etc., a gente pode vir nessa opção do menu superior, que a gente chama de envoltórias. Então, dentro da opção de envoltórias, vocês vão escolher esforços em vigas. E aqui vocês vão habilitar a opção de combinação. A gente tem uma série de opções aqui de combinações, onde nós temos a multiplicação de cada uma das solicitações por um coeficiente. Aqui geralmente eu deixo, ou eu trabalho com essa última opção, que é a mais crítica, 1,4 vezes, por exemplo, lá peso próprio, mais 1,4 vezes carga permanente, mais 1,4 que multiplica o carregamento acidental. Mas vocês têm outras possibilidades também de estudo aqui. Então vamos, a título de ilustração, observar, por exemplo, quais são esses momentos de uma viga. Aí vamos escolher a primeira viga e observar os resultados. Então eu vou clicar aqui sobre a primeira viga e você já tem a opção de consultar exatamente essa distribuição de momentos fletores máximos ao longo da peça. Eu vou até ocultar aqui os carregamentos que estão aplicados sobre a peça para a gente se concentrar só no diagrama de momento fletor. Você pode inclusive acompanhar e caminhando sobre o diagrama de momento fletor, ele vai posicionar exatamente, além do valor do momento naquela região, a posição em relação aos pilares, em relação aos apoios. Então, isso é uma opção interessante para que você possa conferir, inclusive, se o cálculo que foi efetuado corresponde às hipóteses que a gente, por exemplo, utilizou em termos de apoios, de rótulas, de engaixes e etc. Para sair dessa opção, clicando com o botão direito, a gente simplesmente cancela, rolando o scroll do mouse, e aí vocês novamente observam lá a obra, sem lá a inserção dos diagramas de momento. Uma outra situação interessante agora já, dentro da parte de vigas, essencialmente, aí eu quero consultar os resultados, as armações, eu quero editar as vigas. Quer dizer, é responsabilidade nossa, inclusive, a gente passar por todas as vigas, pelo detalhamento de todos os pórticos, de um determinado nível, para que a gente possa otimizar as armaduras. O aplicativo tem uma sequência de protocolos, de regras para fazer esse detalhamento com base nos diagramas de momento fletor e de esforço cortante. Agora é interessante que por mais que você consiga editar esses protocolos, essas regras, ainda assim a gente nem sempre, vamos dizer assim, num comportamento de massa para todos os níveis e para todas as peças, a gente consegue chegar naquilo que é o ideal, às vezes naquilo que a gente está acostumado a trabalhar dentro do escritório. Então eu acho interessante passar sim por todas as vigas, revisando as vigas, revisando a armadura que foi utilizada e otimizando essas peças. Eu vou dar um exemplo, assim como a gente fez no dia da aula. Eu vou resolver duas peças, a gente vai estar editando duas vigas
passo a passo e comentando cada uma das etapas. Então eu vou escolher, por exemplo, lá em vigas/paredes, né, editar vigas, certo? Dentro desse menu de editar vigas, né, dessa opção, melhor dizendo, de editar vigas, a gente vai clicar na primeira viga, na viga V1, e a gente vai observar que vai ser aberta uma janela com o detalhamento efetivo desse pórtico, dessa viga, como vocês estão percebendo aqui. Então a gente tem lá, por exemplo, eu estou ampliando aqui, né? Todo o detalhamento utilizado. Aqui a gente tem a opção de poder visualizar, inclusive, tanto a armadura longitudinal, aqui eu tenho a armadura negativa, quanto a armadura longitudinal positiva, bem como a distribuição dos estribos que foram utilizados em cada um dos tramos dessa viga, né, dessa peça. Ok? Lembrando aí vocês que essa viga foi calculada como uma viga contínua, com rótulo apenas nos pilares de extremidade, que nesse caso seriam os pilares P1 e o pilar P10, que é o último desse alinhamento. A gente tem a opção também de exibir, né, de uma forma mais simplificada, esse diagrama de momento fletor aqui, ó, na parte central da peça, na parte central da viga. Claro que com uma escala reduzida, não é uma escala que a gente pode controlar, né, da forma como a gente tem lá, por exemplo, naquele menu de envoltórias, como a gente já viu, certinho? Tudo bem. Bom, uma questão interessante e que talvez ajude vocês, quando vocês estiverem editando as armaduras, nem sempre deixar esse menu aqui à esquerda vai ajudar vocês. Então eu posso, por exemplo, retirar esse menu e trabalhar ou me concentrar essencialmente nas armações, nas armaduras, que realmente é o que interessa para a gente na etapa de otimização das armaduras. Eu vou voltar agora aqui, né, com o menu. Aqui vocês podem perceber também que é possível a gente mostrar os diagramas ou não mostrar os diagramas, certo? Eu posso aqui exibir os diagramas, eu posso mostrar a área de armadura longitudinal, né? A área de armadura transversal, tá ok? Então a gente poderia alternar entre armadura positiva e negativa de flexão, armadura de cisalhamento ou armadura transversal, como a gente está chamando aqui, ok? Tudo bem. É interessante também observar que nesse diagrama, na parte inferior, a gente tem os esforços, né? E obviamente a área de aço necessária para cada um dos esforços, indicado pelo diagrama em vermelho, e o diagrama de cobertura indicado pela cor verde. Então, logicamente, como a gente pode perceber aqui nesse caso, né, o diagrama de cobertura está acima, tá certo? Ou abaixo do diagrama de armadura necessária, o que indica para a gente uma perfeita cobertura dessas áreas de aço. Correto? Beleza isso? Tranquilo? Então tá bom. Vamos seguir aqui com a edição das armaduras. Então como é que eu posso fazer essa edição de armaduras? Muito bem. A edição de armaduras a gente faz a partir da parte superior, desse menu superior, é a primeira opção depois da opção de salvar arquivo. Então eu posso vir aqui e abrir um conjunto de ferramentas onde a gente tem a possibilidade de escolher. A primeira opção lá, introduzir a armadura de montagem. Observar que a armadura de montagem é uma armadura que, embora o aplicativo software considere como armadura total, né, utilizada, ele não leva em conta como sendo uma armadura que tem função estrutural. Aqui a gente tem a possibilidade de introduzir uma armadura de reforço. Essa armadura de reforço, essa sim, tem função estrutural, tem função de combater os esforços de cisalhamento e os esforços de flexão. Nessa terceira opção, a gente tem nessa terceira ferramenta, né? Nesse terceiro item, a gente tem a opção de entrar com armadura de pele, né? Ou armadura que às vezes a gente chama em obra como armadura costela. É uma armadura que vai ser colocada na face lateral da viga e que tem a função de combate aí as tensões de retração, ao próprio efeito de dilatação térmica, né? E outros efeitos associados, ok? A outra opção, introduzir armadura de costura. Isso aqui em algumas circunstâncias a gente utiliza, não é na verdade um item que a gente vai estar discutindo aqui nesse curso inicial, nesse módulo inicial nosso, tá?
Posso, por exemplo, na próxima opção, introduzir emenda, né? Posso unir barras, essa opção a gente vai utilizar bastante, né? A união de barras para otimizar, substituir um conjunto de diversas barras por um elemento só. Isso é interessante, bem interessante, aliás. Numa outra opção eu posso dividir, né, essas armaduras em tramos, tá? Colocar em outra camada, editar essas armaduras. Aí, obviamente, eu posso trabalhar o comprimento da peça, eu posso mudar esse comprimento e a extensão para cobrir o diagrama de flexão de uma forma diferente. Eu poderia alterar o diâmetro da barra, eu poderia acrescentar uma dobra e assim por diante, ok? E a última opção eu poderia apagar, né, na verdade, uma armadura que eu não queira dispor na minha peça, tá certo? Ok? Então essas são as opções. Algumas delas são fundamentais que a gente vai utilizar aqui ao longo do nosso trabalho de otimização das armações da peça. Muito bem, então vamos explorar ali, né, algumas características dessas armações. Eu vou começar editando as armaduras que são as armaduras negativas e observando os problemas que vão surgindo aí aos poucos, ok? Eu vou reduzir aqui essa área, né, do meu diagrama de cobertura. Eu posso até suprimir essa área, né? Não quero mostrar o gráfico, e efetivamente me concentrar nas armações da peça. Então vamos fazer isso, e aqui a gente começa, por exemplo, observando que essa armadura negativa, 2 diâmetros de 8, ela pode ser estendida até o limite aqui, que na verdade seria até a própria... Aqui inclusive aparece a linha de eixo, mas não está aparecendo aqui para nós a linha relacionada com o próprio cobrimento lateral da peça. Então vamos fazer uma verificação, porque eu preciso estender a armadura, mas eu não posso deixar de respeitar o cobrimento lateral, né? Certo? Vamos ver se a gente consegue observar aqui exatamente essa questão. Pessoal, então retornamos aqui à peça, a viga V1, né? E é uma questão até interessante, que a gente às vezes observa. Quando nós olhamos a peça, abrimos a peça, nem sempre ele mostra a linha que define para nós o cobrimento lateral definido, logicamente a configuração do aplicativo. Então, é interessante a gente observar que quando nós abrimos o conjunto de ferramentas de edição, na opção de editar, aí ele acrescenta essas linhas de cobrimento. Tá certo? Então, nem sempre ele mostra de cara isso, mas quando eu faço a opção de editar a armadura, aí sim a gente observa, passa a observar a linha de cobrimento aqui, ó, né, da peça. Então, inicialmente nós tínhamos falado em prolongar a armadura que é de 2 diâmetros de 8, que é uma armadura negativa, ela está posicionada na parte superior da viga, exatamente nesse apoio que é o pilar. Aqui, na verdade, vamos pedir para ele retomar a visualização aqui desse elemento. Eu vou fechar novamente e abrir de novo a peça para ele mostrar a referência dos pilares, né? O primeiro pilar é exatamente o pilar P1, tá certo? Então vamos lá, vamos editar aqui, na verdade essa armadura negativa está localizada sobre o pilar P2, né, onde a gente tem aqui na parte superior. Então eu vou novamente retomar e vou pedir com a opção de edição, tá lá, eu quero editar essa armadura 2 diâmetro de 8, que é a armadura negativa, estendendo essa armadura até o limite do cobrimento lateral. Então eu vou posicionar o mouse, o ponteiro do mouse na frente da armadura. Então ele vai habilitar aqui, ó, essa setinha. E ao clicar sobre ela eu posso estender, eu posso aumentar o comprimento ou reduzir o comprimento dessa peça. Então eu vou estender até chegar na linha do cobrimento. Tá aqui, ó. Essa é a linha do cobrimento que vocês estão observando aqui, ó, né? A outra aqui seria a face externa, ele nem está permitindo, tá vendo? Então a linha do cobrimento,
vou clicar sobre ele vai ampliar essa armadura até a linha do cobrimento. E aí ainda dentro dessa ferramenta editar, eu vou clicar aqui na lateral, justamente para a gente poder efetuar uma dobra. Então quando ele ressalta lá a extremidade da barra e eu clico, ele vai efetuar uma dobra, que por padrão aqui, né, o default do aplicativo ele está considerando aqui exatamente uma dobra de 25 centímetros, certo? Eu posso inclusive clicar sobre essa dobra e observar, né, o comprimento dela, eu posso alterar, desde que o valor seja maior, por exemplo, do que 25 centímetros. Então eu vou mostrar para vocês aonde a gente pode alterar e parametrizar essa dobra dessas armaduras longitudinais. Vou sair do aplicativo, assim como a gente fez, não vou salvar, assim como a gente fez no nosso dia de aula, tá? Então lá em dados gerais, volto novamente aqui, né, em por elemento, a gente abre essa janela como vocês estão percebendo, e aqui a gente tem lá em vigas, ó, nós temos duas possibilidades, né? Eu cliquei exatamente na primeira aqui, ó, disposições de armaduras, né? Então nós temos lá, por exemplo, ó, cobrimentos em vigas de fundação, a distância entre camadas de armadura longitudinal, né? E tipo de dobra. Em tipo de dobra a gente pode escolher o tipo de dobra que a gente quer, por exemplo, aceitar, beleza, né? Que é a dobra em ângulo reto, como a gente observou, ok? Muito bem, o que mais a gente pode fazer ali, né? Ainda aqui a gente vai ter lá a opção de cobertura de esforços, né? Momentos mínimos a cobrir com uma armadura, dimensionamento e verificação, né? Aqui a gente tem a opção, por exemplo, armadura negativa, ó, comprimento dos ganchos. Então aqui eu posso, lá, comprimento mínimo admissível 25, eu posso colocar, por exemplo, 10 centímetros, 12 centímetros, e posso até pedir para ele salvar isso aqui como sendo um valor padrão. Isso aqui eu coloquei para armadura negativa, então eu vou fazer o mesmo para armadura positiva, comprimento do gancho também igual a 10 centímetros. Salvo como padrão, aceito novamente, só que para que essas alterações se reflitam sobre o cálculo, eu novamente vou ter que processar a estrutura. Então eu volto na guia entrada de pavimentos e faço novamente o cálculo. Então calcular, nesse caso, é como a gente já completou a etapa de fundação, eu vou associar aqui a opção de sem dimensionar a fundação. Finalizando o cálculo, a gente retoma novamente lá na guia de resultados, a gente pede o resultado do processamento da viga V1, a gente vai perceber que então a gente já tem a possibilidade de inserir um gancho cujo valor aí seja de 10 centímetros. Então vamos só aguardar aqui, né, esse processamento para que a gente possa seguir, né, com a nossa exposição. Retomando então, logo após, né, o processamento da estrutura, a gente fecha as informações, não temos nenhum erro, a gente já havia corrigido todas as etapas e etc, etc. Então agora a gente vai na guia resultados novamente e finalmente vamos lá editar as vigas. Então edição de vigas, viga V1, e aí a gente inicia, né, tentando maximizar aqui a nossa área de trabalho. Primeira opção de ferramentas, vamos na opção de edição ou de editar, e o que eu quero fazer é prolongar essa armadura até a linha do cobrimento e inserir uma dobra, e agora vocês percebem que ele já permite a gente colocar essa dobra com um comprimento de 10 centímetros, como vocês estão observando aí. Bom, é lógico e é claro, né, que aqui essas duas barras de 5 milímetros acabam ficando sem nenhum efeito, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas duas barras, porque aí a própria armadura negativa já foi prolongada com o intuito de servir, né, de armadura porta-estribo, armadura de montagem, que é exatamente que vai permitir a montagem da parte superior do estribo, a consolidação da parte superior desse estribo. Seguindo na sequência aqui, ainda nas armaduras negativas,
a gente observa, ele utiliza 2 diâmetros de 6.3 mais um diâmetro de 6.3. É interessante a gente substituir isso por uma armadura equivalente de 2 de 8, que obviamente vai ser equivalente em termos de área de aço. Mas antes disso, a gente vai, pelo menos no início, né, em que vocês estiverem trabalhando, seria interessante que vocês fizessem a cada alteração a verificação de possibilidades de erros que essa alteração pode introduzir no cálculo de vocês. Então, para isso, a gente vem na lateral esquerda desse xizinho lá no menu superior, né, na opção de atualizar informações de erros, eu vou clicar aqui, ele vai fazer a análise de todos os itens de vigas, né, na norma, e não encontrou absolutamente nenhum erro, certo? Muito bem, o que eu faço agora? Eu vou observar, por exemplo, a alteração dessas duas barras, aliás, desse conjunto de barras de armadura negativa. Novamente vou lá na opção de editar as armações. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso para diâmetro de 8 milímetros, 2 de 8 vai dar 1 centímetro quadrado de área, e vou apagar essa barra de 6.3. Então eu estou substituindo em tese 0,93 centímetros quadrados de área de armadura longitudinal negativa por uma área equivalente de 1 centímetro quadrado. Peço para fazer a verificação e obviamente ele vai atualizar, não indicando nenhum problema nisso. E aí a gente fica com uma distribuição interessante para essa armadura superior. Que distribuição interessante é essa? Eu posso, por exemplo, emendar esses dois conjuntos de barras, né, de 8 milímetros, eliminando, suprimindo essa armadura de montagem de 2 de 5. Então, exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou eliminar essas duas barras de 5 milímetros e vou unir. Na opção unir, a gente clica em cada uma das barras negativas, ligando essas duas, quer dizer, substituindo as duas por uma só. Detalhe a ser considerado é que o comprimento da barra, né, máximo parametrizado aí no programa é de 12 metros, certo? É o comprimento comercial que a gente adquire, obviamente, né? Muito bem, o que mais a gente pode fazer aqui ainda? Eu acredito que aí a gente possa substituir essas 3 barras de 6.3 novamente por 2 de 8, prolongar essas armaduras de 8 até que a gente consiga fazer uma superposição mínima aqui, que é necessária, obviamente, para a gente montar a parte superior do estribo. Então, na sequência, eu vou prolongar, então eu venho em editar, clico aqui na frente da armadura de 2 diâmetros de 6.3, posso levar até o final, inclusive, para que a gente tenha a mesma posição da barra de 2 diâmetros de 5. Então, prolonguei, vocês estão vendo a cota 98, 98, certo? Elimino essas barras de 5 milímetros e troco, substituo, na verdade, os 2 diâmetros de 6.3 por 2 diâmetros de 8, certo? O que mais eu vou fazer? Eu vou eliminar essa barra de 6.3, novamente fazendo a verificação e atualização de informação de erro. Então, até agora, tranquila a nossa viga, não tem absolutamente erro algum. Vamos seguir adiante com essa mesma opção, prolongando as duas barras de 6.3. Então, novamente, eu venho aqui, eu vou editar esses 2 diâmetros de 6.3, transformando em 2 diâmetros de 8. Elimino essas outras barras. E, obviamente, posso, né, unir essas barras a partir de agora. Então, eu posso unir 2 diâmetros de 8 aqui com 2 diâmetros de 8. E aí, obviamente, posso também eliminar esses 2 diâmetros de 5. Então, a gente começa a observar a otimização dessa armadura. A otimização por quê? Porque a gente acaba eliminando muito corte de barra. Quando a gente trabalha com armadura muito picada, né, e muito corte, a gente acaba sobrando no final da obra aí com uma quantidade grande de ponta de ferro. Isso aí, logicamente, a gente não tem onde utilizar. Então é interessante essa otimização, além de facilitar a montagem e etc. Então aqui agora, o que a gente pode fazer? Mais uma vez, vou prolongar, né, editando a armadura 2 diâmetro 6.3, vou chegar até a linha do cobrimento, introduzir uma dobra mínima de 10 centímetros, vou prolongar essa armadura até o mesmo ponto onde eu tenho a armadura de 5 milímetros, onde a gente fecha essa armadura de 5 milímetros, precisa ser exato, né, logicamente. Vou eliminar
essa armadura de 5, essa outra, e mais ainda a gente vai também editar passando para 2 diâmetros de 8 milímetros. Está lá. Posso então, por final, eliminar a armadura de 6.3. Então a gente tem aqui como ficou o aspecto final da distribuição de armaduras negativas na peça, certo? Fazemos a verificação, então não temos nenhum erro, tranquilo, ok? Então podemos seguir aí agora com a armadura positiva na parte inferior da viga. A ideia é mais ou menos a mesma, né? A gente observa que em alguns tramos a gente tem 3 diâmetros 6.3, 3 diâmetros 6.3, né? Então a gente pode substituir por 2 de 8, de fora a fora. Isso vai também otimizar, né, essa parte. Então nós poderemos, por exemplo, ó, substituir 2 6.3 por 2 de 8. A gente elimina as barras de 6.3 milímetros e aí verificamos novamente, né, a adequação dessa alteração feita sobre a armadura positiva. A gente continua na sequência ainda editando, né, da mesma maneira como visto anteriormente. Ó. Podemos passar para 2 de 8, como a gente observa aqui. Podemos eliminar essa barra de 6.3, essa barra de 6.3 e essa barra de 6.3. E aí, obviamente, a gente vai chegar, né, em mais uma verificação lá. Bom, no final, eu acho que a gente pode fazer a mesma alteração sobre a última barra, passando para 2 diâmetros de 8 e eliminando essas barras de diâmetro de 6.3. Então aqui é só, observa que aqui ele já considerou, né, uma dobra mínima de 15 centímetros, porque obviamente ele verifica, né, comprimento de ancoragem, mais decalagem e etc, etc. Então o mínimo que a gente considera é 10, tudo bem, mas ele faz essa verificação. Se for necessário usar uma dobra maior por questões de ancoragem, ele vai fazer a correção. Então vamos fazer a verificação e as armaduras longitudinais dessa viga V1 já estão otimizadas. Beleza? Muito bem. Próxima etapa seria a gente passar para as armaduras transversais ou os estribos. Então a gente pode, por exemplo, para essa viga V1 entre os pilares P1 e P2, observar que ele fez uma disposição de diâmetro 5 a cada 21. Lembra que a gente está fazendo a edição das vigas do nível baldrame. E aí seria interessante a gente observar um espaçamento menor, né? Lógico que uma opção, é uma característica mais conservadora nesse sentido, mas que é interessante por uma questão de segurança. Em obra, o pessoal às vezes costuma fazer aberturas nas vigas baldrames para poder passar tubulações, mesmo que você tenha feito aquela previsão de rebaixo do nível do baldrame. Então é interessante a gente reforçar a armadura transversal ou esforço cortante. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar essa distribuição de armaduras que vocês estão percebendo aqui. Ele está usando diâmetro de 5 a cada 22 e eu vou me limitar a diâmetro de 5 a cada 15, o espaçamento máximo aí de 15 centímetros, ok? Então, vamos fazer essas alterações. A gente vai na segunda opção agora, né, armaduras transversais, e a semelhança a gente tem lá, editar armadura. Então eu posso clicar sobre um desses tramos e alterar. Diâmetro de 5 a cada 21, não, eu vou alterar o espaçamento para 15 centímetros. E pedir para que isso aí se reflita exatamente sobre essa parte. Tudo bem. Ao invés de ficar clicando um por um, a gente pode copiar essa distribuição. Mas aqui nessa peça tem uma situação interessante no tramo entre os pilares P2 e P3, que para um mesmo tramo ele usa 2 espaçamentos diferentes, 2 detalhamentos diferentes de estribos. Então isso não é muito comum. Em algumas peças que são submetidas a cargas verticais grandes, isso pode acontecer, mas não é o caso aqui. Tanto é verdade que ele utiliza o mesmo diâmetro e espaçamentos, né, que são muito próximos. Então é interessante a gente eliminar um desses tramos, que seria, no caso, o de maior espaçamento. Eu vou usar a última opção, né, que é essa quinta opção aqui do menu de armaduras transversais, eliminando justamente, aí ele vai distribuir diâmetro de 5 a cada 21 para estribo no tramo inteiro. Bacana.
Feito isso, eu vou então igualar os tramos de armaduras. Então, por exemplo, é a quarta opção, eu escolho o que eu quero, de 5 a cada 15, legal, e aí eu vou clicando e vocês vão percebendo que ele já vai fazendo a alteração instantaneamente para aquela armadura que foi escolhida. Então eu estou passando todo mundo para diâmetro de 5 a cada 15, isso não é uma obrigatoriedade de norma, você pode trabalhar com espaçamento até 30 centímetros, só que aqui a gente está trabalhando essencialmente com espaçamento menor por se tratar de detalhamento de peças que se referem a vigamentos baldrames, ok? Bom, então está aqui, feita essa etapa, a viga está pronta, posso fazer a verificação, não há nenhum erro sobre a peça, e a gente então pode salvar essa viga V1 e passar para a edição de uma outra viga. Muito bem, então tá aí, a viga V1 do nível baldrame já está editada. Se eu clicar sobre ela, a gente volta exatamente no resultado que foi editado anteriormente. Agora, uma questão importante é a seguinte, se eu mandar o software calcular novamente a obra, de novo ele vai voltar à armação original que ele mesmo distribuiu para a peça. Então, quando a gente finaliza a edição, a otimização de vigas de um nível completo, é interessante a gente fazer o quê? A gente travar, bloquear as armaduras desses pórticos. Então, a gente pode fazer isso na opção de vigas/paredes, em bloquear armaduras de pórticos. Por exemplo, aqui eu vou bloquear a viga V1, que eu já alterei. Clicando sobre essa opção, a gente pode ir lá no nível do baldrame, observe que não tem nenhuma viga selecionada para efetuar esse bloqueio. Então vem em seleção, clico sobre a viga V1, clico com o botão direito agora, e ele já aparece para mim aqui, ó, como bloqueando a viga V1. É interessante porque aí eu não vou permitir que ele faça a alteração da distribuição de armaduras. Mesmo mandando novamente o software calcular essa obra, ele não vai fazer alteração das armaduras que a gente já editou. O que pode acontecer é que se você mudar a carga e recalcular a obra e aquela viga deixar de passar, ele te avisa, embora ainda assim ele não vai alterar essa armação. Então aceito, está lá a viga V1 bloqueada, e aí a gente não tem mais nenhum risco. A próxima viga que a gente vai editar é a viga que está no nível lá da laje 2, que é essa viga relacionada àquela peça que pega 2 níveis de lajes diferenciados, né? É uma viga comum a 2 níveis. Então a gente vai fazer a edição dela lá na guia resultados, vigas/paredes, editar vigas. Então vou clicar sobre ela e a gente vai abrir aqui a peça. Aqui de cara, quando nós abrimos o detalhamento, a gente observa uma marcação, né? Uma informação de erro. Na verdade não é uma informação de erro essencialmente. É uma informação que ele quer te passar dizendo que para poder fazer a ancoragem de barras, ele teve que dobrar 2 vezes, ou dobrar em gancho, essa armadura longitudinal superior, que é a armadura negativa. Então é uma disposição que ele quer te mostrar, né? Na verdade. Aqui o que a gente vai fazer dentro desse esquema de edição de armaduras? Eu vou eliminar, por exemplo, esses 2 diâmetros de 5, prolongando a armadura de 2 diâmetros de 16. Simplesmente isso. Então vamos lá, na opção de armadura longitudinal, venho na opção de edição de armaduras, né? Clico sobre a extremidade, o prolongamento da barra de 16 milímetros e vou estender até onde eu tinha, por exemplo, lá a barra de 5. Precisa ser exato, mas que permita, logicamente, a gente fazer a superposição dos estribos. Apago esse diâmetro de 5 milímetros e faço a verificação da peça. Ele vai continuar me dando a informação de erro, que na verdade é só um aviso relacionado a essa dobra que efetivamente ele está fazendo por uma questão de necessidade de ancoragem da viga, da armação na peça. Bom, armadura negativa editada. O que mais eu posso fazer aqui? Eu poderia, por exemplo, otimizar também no bordo inferior as armaduras positivas. Aqui ao invés de usar 3 de 6.3, vou usar 2 diâmetros de 8. Então nós teríamos lá, mais uma vez, né? Lá na primeira opção de edição, vem editar, clico alterando para 2 de 8 e elimino, né? Posso inclusive estender, e devo estender essa armadura até o final da anterior,
e elimino esse outro diâmetro de 6,3, certo? Ah, Maluf, eu posso prolongar essa armadura de 10? Não, eu não posso, porque essa armadura de 10 ela está no bordo inferior da viga. Se eu prolongar essa armadura de 10 até tentar prolongar até além, né, desse pilar, é lógico que eu não vou conseguir, porque eu vou sair do pilar e não vou atender o prolongamento da viga, que é em balanço, em função da diferença de seção. Então aqui o correto é exatamente isso que a gente fez. Aqui no detalhamento da armadura positiva, né, no tramo principal, ele mostra 3 diâmetros de 8, 1 diâmetro de 10, mais 2 de 8. Para fazer isso aqui, eu acho interessante a gente observar e alterar essas armações. Como é que a gente poderia fazer essas alterações aqui? Então eu vou passar, por exemplo, esse diâmetro de 8 milímetros para 2 diâmetros de meia. Vamos começar com meia. Vamos observar se há uma diferenciação em relação a essa questão ou não. Então vamos pedir para ele fazer a verificação. Tá lá. Fez a verificação. E aí a gente agora não tem, obviamente, nenhum problema em relação à área de aço, etc. Vamos eliminar, então, vamos editar mais uma vez, né, essas armaduras. Ok? Eu eliminei os 3 de 8. Segunda camada, vou pedir para ele fazer a verificação se passa. Continua passando. O único erro que eu tenho continua sendo a ancoragem da armadura superior, que é só um aviso. Se eu quiser testar, eu posso até diminuir, né, ou retirar, suprimir essa armadura de 10 milímetros. Pessoal, então retomando a viga, a gente percebe, por exemplo, que nós suprimimos a barra de 10 milímetros e com as duas barras de meia, né, na parte, obviamente, como armação inferior, a armadura positiva, a gente consegue observar que não há erro, né? O único erro que a gente observa aqui, ainda não é um erro, né, uma informação, ele coloca lá a ancoragem da armadura superior. Está lá em dobra 2 vezes, enfim. Ok? Então aí a gente encerra essa parte de armadura longitudinal. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte relacionada com a armadura transversal. Aqui ele está utilizando 7 centímetros, né, espaçamento mínimo com diâmetro de 5. Eu acho que seria interessante a gente alterar para uma barra ou com um diâmetro de 6,3. Então vou lá em editar, clico aqui. Diâmetro, vou mudar para diâmetro de 6,3 e alterar esse espaçamento para 10 centímetros, reforçando ao cortante aquela seção. Aqui, como a seção da peça é de 1,62 m, né, eu acho desnecessário a gente alterar. Aqui a gente pode até deixar, né, esse estribo nesse espaçamento, uma vez que a peça é bem robusta nesse tramo central. Beleza? Então, vou novamente verificar e a gente observa a única informação ainda é a questão do gancho lá da armadura superior, correto? Então aqui nós temos a peça já detalhada, né? Aquela viga que pega 2 níveis de laje, já detalhada e finalizada. Chamar atenção aqui para a questão da armadura de pele, essa anotação 2 vezes 12 diâmetros de 5, né? A gente está trabalhando com as barras com espaçamento máximo de 20 centímetros, certo? E aqui ele faz essa consideração de 2 vezes, uma vez que a gente precisa trabalhar essa armadura nas duas faces da peça. Então, por isso, 2 vezes, né? 2x, 12 diâmetros de 5. Na verdade, em cada face, eu estou utilizando 12 barras de 5 milímetros. Essa é a armadura que a gente chama de armadura de pele ou armadura costela. Ok? Muito bem. Pessoal, nós vamos passar agora para a etapa de lajes, né? De edição das armaduras de lajes, as ferramentas que a gente trabalha, né? Com a parte de lajes. Como vocês estão vendo aqui, inclusive, já na minha tela, estou lá no menu resultados. Dentro de lajes maciças / nervuradas, vocês podem vir em vistas. E, logicamente, essa armação que ele está utilizando aqui é a armadura longitudinal inferior, que é uma armadura de reforço. A armadura de reforço é tudo aquilo que a gente, obviamente, trabalha aí como resultado do cálculo, certo? É a armadura que tem função estrutural no SAIP. Então, em vistas, a gente faz opção por armadura de reforço. Lá, se eu clicar, ele vai permitir a visualização da armadura longitudinal inferior. É interessante que a armadura inferior, que é a armadura positiva, ele mostra sempre uma dobra que ou está para cima ou está para a esquerda.
Ah, como assim para a esquerda? Eu poderia vir aqui em vistas, também armadura de reforço, observar, por exemplo, a transversal inferior. Então vocês vão observar a dobra para a esquerda. Essa armadura é a armadura positiva, ok? Está no bordo inferior da laje. A gente ainda dentro de lajes, dá para a gente observar em dados de lajes a altura que foi utilizada para essa laje. A laje tem 12 centímetros de espessura, né? Certo? E aí é interessante a gente trabalhar, por exemplo, com uma dobra de 9 centímetros, respeitando 1,5 centímetro de cobrimento. Então aqui a gente poderia alterar essa dobra. Como é que a gente pode fazer a modificação dessas características de armadura? Então a gente pode vir no menu lajes, maciças, nervuradas e modificar a armadura. Tem uma série de opções que a gente pode observar, alterar diâmetro e espaçamento, mover a armadura e texto e etc, etc. Então por etapas aqui a gente vai descobrindo cada uma delas e a primeira que eu vou usar é alterar dobras. Dentro da alteração de dobras vai abrir esse menu, né? Essa janelinha, onde a gente vai, logicamente, escolher a transversal inferior, com certeza, e eu quero uma dobra fixa, só que de 9 centímetros. Então, vou introduzir essa dobra, aceitar e clicar na extremidade de cada uma das extremidades da barra. E aí a gente observa que ele já corrige aí, né, essa informação, ok? Uma questão interessante da gente observar, né, é o fato de que essa linha de cota nem sempre ela aparece exatamente centrada em relação às faces internas das vigas. Isso aqui geralmente quando a gente quer a gente ajusta isso lá no AutoCAD, certo? Vou fazer a edição da armadura agora, não mais a armadura transversal, mas a armadura longitudinal inferior, que também é armadura positiva. Então vem lajes maciças, nervuradas, modificar a armadura, e aí a gente trabalha lá, né? No caso aqui, o que eu quero? Bom, primeiro, eu quero trabalhar com a longitudinal inferior. Então eu posso fazer a opção de alterar aqui, ó, longitudinal inferior. O que eu quero mudar dessa longitudinal inferior? As dobras. Então vem alterar dobras, e aí, logicamente, quando eu clicar em aceitar, ele já vai passar a me mostrar no contexto da laje a armadura longitudinal. Então tá lá, ó, já mostrou a armadura longitudinal. O que eu quero? Quero uma dobra aqui na esquerda de 9 centímetros e a outra dobra de cá de 9 centímetros. Uma outra opção interessante que a gente pode observar ainda, né, nesse menu é a opção de alterar a extremidade da barra. Então eu posso fazer essa alteração, a alteração da extremidade. Eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, eu quero que essa barra termine nesse ponto. Claro que não é interessante isso, lógico que não, mas é possível. Eu poderia, por exemplo, nesse caso, ó, estender essa barra no máximo até essa viga, né? Quando a gente faz essa alteração, né, logicamente, ó, ele já permite a colocação, inclusive, da dobra, certo? Em alguns panos de lajes adjacentes, quando eles estiverem no mesmo nível, na mesma cota, ele permite o prolongamento de uma armadura de uma laje para outra. Só que só para lembrar aqui, né, se a gente for observar como é que está a disposição dessas duas lajes, a gente vai observar que elas estão em níveis, em cotas de nível diferente. Então não tem como prolongar a armadura da laje maciça para adentrar a laje treliçada. Por quê? Porque elas estão em cotas de níveis diferentes. Então, logicamente, se eu for prolongar essa armadura aqui, ela vai sair pela lateral da viga. Então é impossível, né, impraticável esse tipo de alteração. Mas se eu tiver diversos panos de laje, como a gente tem aqui, por exemplo, ó, né, todos no mesmo nível, é possível, se a gente estiver trabalhando com laje maciça, prolongar uma armadura de um pano de laje para o pano adjacente. Ele permite fazer essa alteração exatamente na opção de alterar os extremos. Ok? Muito bem. Aqui, se a gente vier em vistas, né, eu quero ver a armadura longitudinal e inferior, e não a transversal. Então ele vai mostrar aquela que a gente acabou de editar, certo? Se eu quiser visualizar as duas da mesma forma, em vistas eu posso vir em armadura de reforço, longitudinal e transversal, ambas inferiores. E a gente vai ver as duas armações,
cada uma delas, logicamente, posicionada aí na sua direção. Aqui fica essa interferência de textos, né, de às vezes de cotas também, isso a gente consegue alterar. Na opção ainda de lajes maciças, de modificação de armaduras, tem uma opção interessante que é justamente de mover a armadura e o texto. Então, por exemplo, eu posso colocar essa armadura, posso vir clicando aqui, ó, e escolher um posicionamento mais adequado para essa armadura. O que você quer fazer agora? Eu quero alterar a transversal inferior. Da mesma maneira, eu posso mover a transversal inferior. A gente pode vir caminhando com ela aqui, colocar num ponto que seja mais interessante para eliminar aquela interferência. Voltando em vistas, posso pedir para visualizar as duas, e aí a gente percebe que as interferências acabaram desaparecendo, a gente acabou eliminando, né? Eu acho que ainda essa armadura longitudinal, se estivesse aqui em cima, seria melhor, tá? Vou tentar fazer isso. Então lá, modificação de armaduras, mover armadura e texto, ó. E aí a gente visualiza as duas. Eu acho que assim fica mais fácil, mais organizado, melhora a leitura do projeto para quem vai estar executando. Então a armadura positiva a gente já fez a alteração. Vou alterar agora a armadura negativa, né, que está no bordo superior da laje. Então lá em laje, modificar armadura, eu vou lá, mover a armadura, não, eu quero primeiro visualizar, né? Quero visualizar essas armações. Então em vistas, a gente escolhe a armadura superior e aí vamos observar a primeira transversal. Então vamos lá, ele vai me mostrar lajes, vistas. Eu deixei a armadura longitudinal superior. Transversal eu tinha falado, então é essa aqui, ó. Então a gente percebe, por exemplo, lá, diâmetro 5 a cada 16, diâmetro 5 a cada 16, uma armadura pequena, né? Porém com uma dobra inadequada de 10 centímetros. Tá? Posso até trabalhar com ferro de 5 milímetros a cada 16, sem problema. Então o que eu vou fazer ali? Eu vou modificar a dobra, eu vou passar para 9 centímetros, como nós já havíamos comentado. Aceito e vou, logicamente, fazer essa correção, para respeitar o cobrimento mínimo aí que a gente está estabelecendo. Ok? Muito bem. Da mesma forma, eu vou fazer a visualização das armações longitudinais agora superiores, são as negativas, a gente observa as duas. 4.2 a cada 10, a gente poderia fazer 5 a cada 15, 5 a cada 16. Podemos substituir essa armação aqui. 6.3 a cada 16 também dá diâmetro de 5 a cada 10. Também podemos fazer essa substituição. Então, como que eu posso trocar essas armaduras? Lá em modificar a armadura, eu posso alterar o diâmetro e espaçamento. Agora aqui a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer alteração que eu faça em termos de diâmetro e espaçamento, essas alterações vão se refletir lá no final do projeto e ele não vai fazer verificação de área de aço. Então, o que eu fizer de besteira aqui, vai sair lá no detalhamento da laje. Então, é importante tomar cuidado nessa etapa para evitar uma edição equivocada, incorreta, porque isso vai refletir no projeto, no final, né, do detalhamento da laje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar diâmetro barra espaçamento. Como que eu posso fazer essa alteração, né? Então, eu quero um diâmetro aqui, na verdade, seria diâmetro de 5 a cada, vamos colocar a cada 10 centímetros. Então, eu aceito e altero esse diâmetro já de cara. Só clicar sobre a barra. Aqui também eu vou padronizar essa armadura. E aí vou alterar agora a dobra para 9 centímetros como padrão que a gente está adotando lá. Então, 9 centímetros e assim sucessivamente. Beleza? Então, aqui a gente finaliza essa etapa de detalhamento de lajes. Ok? Se a gente quiser observar agora as armações, né, ambas armações relacionadas aí com a parte tanto superior na direção X quanto superior na direção Y. Então a gente pode observar isso sem problema. Vai em vistas, aí eu vou pedir também a transversal superior e vai mostrar as duas. Olha lá. Bacana? Perfeitamente possível. Se quiser até detalhar dessa maneira, não há problema nenhum. Para a gente fazer o detalhamento das lajes, né, a gente
vai na mesma opção do plotter. Eu vou desabilitar aqui as armaduras de reforço, né? E aí a gente vai no mesmo plotter. Nesse plotter a gente vai escolher que tipo de armadura eu quero realmente detalhar, certo? Vem aqui em mais, né? O que eu quero? Desenho de plantas. Entende-se por desenho de plantas planos. O que você quer? Eu quero armadura longitudinal inferior. De qual grupo? Eu quero do grupo 3. Então, desde o grupo 3 até o grupo 3, exatamente, que é o nível da laje 2. Vou incluir no meu desenho tabela de ferragem e tabela resumo. É interessante a gente ir lá visitar aqui a opção de configurar e observar exatamente o que acontece lá em armaduras de lajes. Observa que ele colocou só armadura de reforço, base nem interessa, armadura base. É armadura de reforço. A armadura de reforço, que é a que a gente está utilizando, ele colocou como detalhando no desenho lá, longitudinal inferior. Certo? Bacana. Então eu vou aceitar aqui, vamos verificar o que ele vai fazer em termos de desenho. Escala 1:50, o padrão, né? Vamos aceitar, vamos visualizar essa composição que ele faz. Então, a gente está observando a armadura longitudinal inferior, vou pedir o detalhe de todos os desenhos, e ele está mostrando exatamente aquele conjunto de barras de diâmetro de 5 a cada 11, né, que a gente havia relocado para essa posição. Como eu tinha falado para vocês, inclusive, esse desarranjo, às vezes, essa diferença aí, né, a gente corrige isso lá no AutoCAD, certo? Sem ficar preocupado com comprimento, com distribuição de armadura e etc. O que é importante a gente mostrar nesse aspecto aqui do projeto de detalhamento de lajes? É interessante a gente mostrar a referência dos pilares e também a referência da laje. Então aqui ele não mostrou, ele mostrou só da laje treliçada, da laje maciça não. Vamos voltar lá e vamos fazer essa edição. Aqui ele acrescenta também o resumo de aço, obviamente, e, lógico, o quadro de ferragem da armadura longitudinal inferior. Essa informação aqui, como nesse mesmo nível, né, nós temos lajes de vigotas treliçadas, ele acrescenta algumas informações dos tipos de laje que nós usamos. Então, por exemplo, aqui nós temos dois tipos de laje de vigota. Um que tem uma altura do bloco molde de 18 centímetros e outra que tem a altura do bloco molde de 8 centímetros, porque é uma beta 22, e outra, obviamente, né, vai ser beta 12. Então, nesse caso, ele caracteriza esses dois tipos de laje. Eu vou sair dessa opção e vou retornar exatamente na opção lá de configuração para a gente poder alterar, ver se a gente consegue incluir dentro de lajes as referências das lajes maciças. Então aqui, ó, símbolo de abertura, a desnível, altura da laje, número da laje. Eu acho que seria interessante a gente acrescentar essa informação. Vamos aceitar de novo, pedir para ele desenhar mantendo as características iniciais. Então, de novo, detalhe de todos os desenhos e agora ele acrescenta o pano de laje. Ó, que pano de laje é esse? É um pano de laje maciço que a gente chamou de L1. Esse V1 que aparece aqui significa laje de vigota, certo? Então, como a gente está observando. Então, o que é importante? Referência de pilares e as referências dos panos de laje que estão sendo detalhados. Referência de viga não é essencial. Pode até acrescentar, não é essencial. Tá certo? Isso aqui é importante para a gente até ter um desenho mais limpo, né? Para ficar mais fácil de fazer essa leitura e, obviamente, de fazer essa composição e acompanhamento na obra. Bacana? Aqui, para a gente exportar para o AutoCAD, a gente segue a mesma sequência de todos os demais projetos que a gente já viu, né? Imprimir todos, nesse caso é uma prancha só, né? E a gente vai escolher, logicamente, aonde nós queremos imprimir isso, né? E exportar um formato de arquivo, que é o formato DWG. Então, até aí não tem segredo nenhum, exatamente a repetição sistemática do que a gente já estava fazendo anteriormente. Ok? Então, aqui nós temos o detalhamento da armadura longitudinal inferior. Como é que eu faço para detalhar a armadura transversal inferior? Então, eu vou sair aqui, voltar lá e editar. Eu não quero mais a longitudinal inferior, eu quero a transversal inferior. Ó, é a outra opção. Lá em configuração, em armaduras de lajes, observa que ele já mudou, transversal inferior.
Bacana? Então vou aceitar e pedir para ele efetuar o detalhamento e logo na sequência a gente observa o que ele fez. Tá lá. Interessante, né? Olha só. Ele não colocou de novo a referência. Tudo bem que a armação está correta. É a longitudinal, a transversal inferior, né? Direção Y. Só que ele não acrescentou o pano de laje. Vou voltar lá e pedir para ele, obviamente, fazer isso, né? Então, edita, configuração, lá em lajes, a gente pede para ele colocar número de lajes, certo? Então, aceito novamente, e aí a gente pede para ele compor de novo o desenho. Então, nós vamos verificar que agora a gente tem a armadura transversal inferior ou armadura transversal positiva, aquela que vai no bordo inferior da laje. Aqui seguimos para a mesma sequência de impressão, geração do arquivo DWG e etc. Beleza? Muito bem. Da mesma forma, a gente pode ir editando, né, e escolhendo. Agora eu não quero transversal inferior, não é positiva mais, agora eu quero longitudinal superior. Já vai em configuração, em armadura de laje e vê a longitudinal superior. Beleza, então vamos aceitar. Vamos fazer a configuração lá novamente em lajes, pedir para ele acrescentar número de laje e, obviamente, fazer a geração dos desenhos. Então a gente vai ter a composição da armadura longitudinal superior na forma como a gente havia representado. A dobra de 9 centímetros, né? Como a gente tinha mudado diâmetro de 5 a cada 10, diâmetro de 5 a cada 10 e etc. Assim como a gente fez a composição. Armadura longitudinal superior, armadura longitudinal superior, quadro de ferragem. Ok? Da mesma maneira, a gente pode compor também armadura transversal superior. Basta vir aqui e avançar uma opção. Aproveita para ir em configuração, né? Em lajes, pedir para colocar número de laje e em armadura de laje, conferir se ele está na armadura de reforço, marcando a opção que você quer, transversal superior. Aceita e, obviamente, a gente vai ter mais uma situação, né, de detalhamento caracterizada aí. Então, temos lá a armadura transversal superior, como vocês podem perceber, exatamente naquela parametrização que nós já havíamos pedido. Correto? Então, dessa maneira, a gente pode trabalhar o detalhamento das lajes, né? Exportando os resultados, editando os resultados. É interessante também a gente tentar, nesse detalhamento de lajes, sempre buscar informação no sentido de tentar uma armadura que não seja distribuída em pequenas faixas. Eu tenho uma faixa de 20 centímetros na laje que usa diâmetro de 6,3 a cada 10. Na próxima faixa de meio metro, usa 4,2 a cada 15. Então a gente tenta uniformizar diâmetros e espaçamentos, sem deixar, logicamente, de cobrir a área de aço necessária. Lembrando que ele não vai fazer verificação nesse sentido. Tá ok? Pessoal, eu fico à disposição de vocês. Como a gente havia falado, eu vou montar um fórum para que vocês estejam encaminhando as dúvidas de vocês. O grupo, né, criado aí do curso módulo 1 continua, certo? Na semana que vem eu vou estar soltando informações sobre o módulo 2 para aqueles que estiverem interessados, tá? E qualquer dúvida, estou à plena disposição de vocês. Se tiverem alguma informação, quiserem alguma informação de algum projeto que estiverem desenvolvendo, quiser trocar figurinha aí, trocar informação, discutir algum tipo de solução estrutural, fiquem à vontade que a gente tenta, logicamente, ajudá-los da melhor maneira possível. Tá certo? Um abraço e até a próxima.